Oi, pessoal! Bora lá decorar esse bolo que muita gente está esperando. Tava ansiosa para vir aqui mostrar esse bolo para vocês, porque eu fiquei muito satisfeita com o resultado. Esse é um bolo de 20 centímetros de circunferência por 10 de altura, tá? E eu bati aí o meu chantilly de chocolate. Normalmente, gente, eu espero meia hora o bolo apoiado aí nessa bandeja de vidro, que é minha e o cliente tem 3 dias para me devolver, tá? E depois é que eu confeito. Porém, esse bolo, a cliente me pediu ele meio-dia e queria ele às 7 da noite. Então, eu não podia esperar tanto tempo assim, ele ali descansando por meia hora, tá? Então, eu bati o meu chantilly de chocolate, eu usei o da Amélia, ele já vem pronto, tá? De chocolate, só fiz mesmo bater. Não adicionei leite condensado, não adicionei nada, só bati o chantilly, que por sinal, gente, eu achei ele maravilhoso, tá? Só pra constar. Então, eu fui depositando aí com o saco de confeitar, o chantilly por todo o meu bolo, chantilly de chocolate por todo o meu bolo e fui alisando, tá? Eu coloquei, lembra de fazer aquela barreirinha, sabe? Que eu já expliquei pra vocês. Na última camada que você tá passando na lateral, você passa uma camada mais elevada, tá? Pra você conseguir fazer a quina. Nesse bolo, a gente não vai fazer uma quina retinha. Vocês vão ver como que eu vou fazer com esse bolo, tá? Depois de eu alisar bem mais ou menos, eu percebi que o bolo tava torto na vasilha. E aí eu fiquei bem chateada de dele ter ficado torto. Porém, eu consegui dar uma arrumadinha aí e colocar ele no lugar, tá? Eu tava tão animada com esse bolo que eu nem reparei que ele estava um pouquinho torto na vasilha, tá? E vocês podem ver que agora eu tô passando a régua só na base e eu estou afundando a base do meu bolo. Tanto a base do meu bolo quanto a parte de cima. Estou deixando ele mais côncavo, tá, gente? O meio do bolo vai ser mais altinho e a parte de baixo e a parte de cima mais afundada, para dar essa sensação mesmo de profundidade. Fui esquentando aí a minha régua, né? Nesse dia eu não esquentei água, gente, não deu tempo, foi realmente um bolo muito corrido. Eu fui só mesmo esquentando a régua na própria boca do fogão, tá? Liguei a chama e fui esquentando e passando aí no meu chantilly. Só que é o seguinte, dá uma leve manchada. Porém, esse bolo não tinha problema de dar uma leve manchada. Tá vendo quando você aquece que dá uma manchinha? Esse bolo não tinha problema, porque é uma madeira e madeira é meio manchado mesmo, tá? Se você for fazer qualquer outro tipo de alisamento de outras cores, não esquenta ela direto ali no fogo, não, que pode acontecer de dar manchas, principalmente cores mais escuras, tá bom? Então, aí eu fui acertando a parte de cima, tá? Deixando mais retinha. E agora, depois que eu acertei todas aí a parte de baixo, deixei ela mais afundadinha. E a parte de cima também eu deixei mais afundadinha, para dar essa sensação, né, de abaulado, de tipo um barril, como é mesmo um barril. Eu peguei, sabe aqueles pincel de passar manteiga na assadeira? Esse pincel. E fui fazendo assim esses risquinhos, mexendo a mão para lá e para cá, não tinha muito uma regra. Era reto, às vezes mexia, às vezes não mexia, mexia para direita, mexia para esquerda. Eu só fui mesmo fazendo esses risquinhos aí que vocês estão vendo, tá? Porque a madeira é um pouco riscada, né, gente? Então, eu tentei chegar aí com os recursos que eu tinha o mais próximo possível de madeira mesmo. Depois que eu fiz todos os risquinhos, eu peguei uma faquinha e comecei a fazer uns risquinhos mais profundos com a faquinha. Aonde que deu algum degrauzinho da cinturinha do bolo, da parte de baixo e da parte de cima, eu passei mais uma vez esse pincel para poder tirar esse degradê. Tá vendo que eu tô indo com a faquinha e fazendo uns riscos mais profundos? Então, esses riscos mais profundos é para fazer aqueles desenhos da madeira. Porém, eu vi que com a faquinha não estava ficando do jeito que eu queria. Ainda tentei, fiz mais devagar, consertei. A hora que eu errei, eu só mesmo fiz pegar o pincel e passei novamente ali na onde que eu tinha errado e fui fazendo de novo com a faquinha. Porém, eu vi que não estava ficando conforme eu queria.
Aí eu peguei um palito, aqueles palitos de churrasco, que é um pouquinho mais grosso, né, do que palito de dente, e fui fazendo os riscos e ficou do jeitinho que eu queria. Então eu fiz tudo com o palito de churrasco, aqueles palitos mais grossinho. Então olha como eu fui fazendo, gente. Eu fui fazendo alguns riscos, alguns desenhos daqueles redondinhos que tem na madeira e fui fazendo aleatório, tanto na lateral quanto na parte de cima. Na parte de cima eu passei o pincel também, tá, gente? Não foi só na lateral, não, na parte de cima, porém eu fui fazendo ele em círculos, tá? E aí em cima também eu fiz alguns desenhos com o palito também. E agora, gente, depois de ter feito todos os desenhos que eu queria fazer, eu peguei o meu aerógrafo, tá? Para poder fazer uns detalhes. Limpei aí o excesso da bandeja, mas eu não limpei ela toda não, tá? Eu peguei aí o meu corante líquido da Mix. Gente, corante puro, tá? Lorena, amarga muito. Gente, coloca menos corante do que se você fosse fazer uma coloração no bolo, colocando aquele corante em gel. E o corante líquido, eu já experimentei, ele puro, ele amarga menos do que o corante em gel, tá? Até porque ele colore um pouco menos do que o corante em gel. Então, eu fui fazendo aí com o aerógrafo, tá? Aí os detalhezinhos aí, aonde eu fiz aqueles riscos, eu fui desenhando em cima com o aerógrafo. E aí eu fiz a primeira coloração, porque eu sei que o chantilly suga um pouco do corante. Porém, eu não sabia se o chantilly de chocolate puxava a mesma coisa. Poderia ser que sim, poderia ser que não. Então, eu fui fazendo o teste, entendeu? Fui vendo, fiz um pouquinho mais claro, depois eu vi que realmente ele sugava bastante a cor, e eu fui fazendo mais escuro e eu pintei dessa forma que vocês estão vendo aí. Eu pintei 3 vezes. A maioria das vezes eu faço coloração, eu faço 3 vezes. Porém, gente, além de eu fazer aí nos veguinhos da madeira, né, que eu tinha feito, eu joguei assim, ó, aleatório, tá vendo? Umas partes um pouquinho mais escura, outras partes mais clarinhas, mas bem aleatório, jogando em todo o tronco, sabe? Sem mesmo fazer distinção muito assim de deixar umas partezinhas mais escuras, outras partezinhas mais claras, para dar aquele ar de natural, sabe? Porque a madeira, ela é meio manchada, né? Como eu já disse. Agora eu dei uma limpadinha enquanto o bolo descansa para me fazer uma nova coloração. Então eu fiz aí uma nova coloração, tá? Para deixar ele mais escuro. Tá vendo que dessa vez ficou bem mais escuro? Lorena, nossa, acabou com o bolo. Ficou muito escuro. Não, gente, o chantilly vai sugar um pouco da cor e vai deixar ele mais, só aquela nuance, sabe? Me falaram, Lorena, como que você está se acostumando com o aerógrafo, saber a intensidade? Gente, eu treino no papel antes de colocar no bolo. Eu ainda não me acostumei, eu treino no papel. Eu peguei aí uma fita de cetim marrom e coloquei na base do meu bolo. Gente, essa inspiração eu peguei na internet, tá? E eu só fui adaptando ali com o que eu tinha, a realidade ali dos meus materiais, tá? Então, essa fita de cetim, eu já tinha ela. Como eu disse, esse bolo foi pedido de última hora. Como a fita de cetim, ela dá uma leve manchada, por quê? Por causa da umidade do chantilly. Então, ela dá uma leve manchada. O que que eu fiz? Eu peguei o aerógrafo e dei uma pintada nela, sabe? Fui jogando um pouquinho de tinta na própria fita de cetim para diminuir essas manchas que aparecem. É normal aparecer mancha, até porque encosta no chantilly, o chantilly tem gordura, tem água, e aí acaba que fica um pouquinho manchado. E eu fui tirando e colocando a fita aí, tentando tapar aonde que pode ser que eu tenha estragado de colocar e tirar a fita. E por ele ser abaulado, a fita fica também um pouquinho solta em algumas partes, né? Por causa do abaulado. Então, você vai acertando aí conforme você quer. Ele só fica rente mesmo a fita do meio. A fita de cima e a fita de baixo, ela fica umas partes soltas, tá? E eu coloquei aí a fita e joguei
um pouquinho de tinta, né, com o aerógrafo em toda a fita, tá? Tanto a de cima quanto a de baixo, eu coloquei um pouquinho de tinta pra tampar um pouco essas manchas. Pra tampar não, tampou por completo todas essas manchinhas. No vídeo não aparece, mas pessoalmente aparece mais, tá? E olha como ficou o nosso barril, gente. A cliente, como foi de última hora, ela mesma colocou o topper. Mas eu vou mostrar aqui o videozinho que ela me mandou e eu tô simplesmente apaixonada. Já quero fazer outro desse, tá? A cliente mandou, colocou o topper na casa dela mesma. Gente, não esquece de ir lá no grupo do Face, que eles já sabem desse bolo. E compartilha para todo mundo ver como ficou bonito esse bolo, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!